Palestra 5, 2017, As causas das aflições. Pai, eu me arrependo dos meus pecados, venha ao meu coração, eu farei de Jesus o meu modelo e guia. Se há um Deus, se de fato existe um Deus, Ele não poderia permitir certas dores que ocorrem com algumas pessoas. Esta talvez seja a grande questão da humanidade e não tem como fugir dela. Nós podemos talvez dar respostas provisórias, superficiais, mas chega um momento em que cada um de nós passa por uma situação de perda, de dor, de sofrimento, então surge esta pergunta: se a dor fosse uma safra de soja, parece que Deus distribuiu grãos de modo desigual. O certo é que quando examinamos a vida do berço ao túmulo, parece que algumas pessoas receberam uma cota maior de sofrimento e outras uma dose mais generosa de felicidade e de sorte. Outro ponto que nos chama a atenção são os assassinatos, as perdas afetivas, na desencarnação de um ente querido, em um revés financeiro, nas situações mais diversas. A pergunta é: por quê? Se Deus existe, Ele vê a dor, Ele acompanha. Ele acompanha porque permite. Há um caso ainda mais intrigante por trás disso tudo. Parece que algumas criaturas, mesmo que use do seu mau caráter, mesmo que pratique o mal, mesmo que use a maldade, prosperam, têm sorte, se dão muito bem. Ao passo que outras, embora sejam extremamente honestas, embora sejam criaturas totalmente morais, embora tenham um comportamento exemplar, enfrentam as circunstâncias mais dolorosas. Surge então uma outra pergunta: se Deus existe, se Ele é justo, por que Ele permite que o mal tenha sucesso e os bons sofram? Algumas dessas respostas tentaram responder, mas elas não foram capazes de convencer e muito menos de consolar. Dentre essas respostas, uma merece destaque. É aquela que promete uma espécie de recompensa ou de um reequilíbrio, um paraíso, um destino após a morte. Então, muitas filosofias, muitas correntes religiosas prometem: não tem problema, você está sofrendo aqui agora, mas você vai para o paraíso, tem algo bom te esperando. Mas esta resposta não convence totalmente, porque parece que o preço da passagem não é igual também. Alguns pagam caro para entrar neste trem que conduz ao paraíso. Sofrem desde o nascimento e outros têm uma vida normal e vão para o paraíso no mesmo hotel 5 estrelas. Onde estaria a justiça de Deus? Então surge a doutrina espírita, abençoada por Deus e bonita por natureza, dando explicações racionais, clara, diretas, objetivas e amplas. E proporcionando aos seres que enfrentam sofrimentos em suas vidas uma sensação real e profunda de que nós não estamos sozinhos. Somos acompanhados, somos amparados por outros corações que muito nos amam. O tema do sofrimento, o tema da dor, o tema da desigualdade do sofrimento entre os seres humanos, o tema da prosperidade do mal e das provações dos justos é totalmente esclarecido pela doutrina espírita. Ela dividiu as causas em duas partes: as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Como se
como se tivéssemos dois grandes celeiros para fazer a colheita. Algumas dores por nós vividas têm a sua fonte nesta vida, e outras dores só podem ter causa em outras existências. Muito bem. Deste modo, temos que entender que somos, primeira coisa, que somos espíritos imortais. O espírito não morre. O que morre é o corpo físico e as múltiplas vidas que já vivemos. Por exemplo, hoje eu estou Flávio, eu não sou Flávio. Ou seja, é inevitável, se quisermos entender a dor do mundo, acreditar definitivamente na pluralidade das existências e de que somos espíritos imortais. Muito bem, vamos lá. Causas atuais das aflições. Quantas pessoas caem por sua própria culpa? Quantas são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e da sua ambição desmedida, da sua teimosia, da sua indisciplina? E o que significa isso? Toda imperfeição gera um sofrimento. Toda deformidade de caráter produz uma aflição. Todo comportamento injusto atrai sofrimento para a nossa vida. Toda deficiência na nossa formação moral trará algum tipo de angústia e de provação. As causas estão na nossa intimidade e podemos pensar: quanto sofrimento nos traz a impaciência? Quantos sofrimentos nos traz a violência, a mágoa, o orgulho, o egoísmo, os ciúmes que nós temos dentro de nós? Por exemplo, a aflição do egoísmo chama-se egolatria, que é a adoração por si mesmo. Ser egoísta dói. A pessoa pode pensar que não, mas sofre. Sofre por quê? Porque a felicidade está em compartilhar, não está em usufruir sozinho. Então o egoísta sofre, porque ele vive uma vida exclusiva que gira em torno dele mesmo. E quanto mais egoísta ele se torna, mais as pessoas se afastam dele. É uma aflição. E muitas vezes ele se volta para Deus e diz assim: por que você me escolheu para sofrer tanto? E Deus responde: meu filho, por que você é tão egoísta? A aflição do vício chama-se delinquência, falta de seguir regras. A criatura começa experimentando um pouquinho. Todo vício começa pequenininho e inocente, seja ele qual for. Usa só um pouquinho, daqui a pouco usa mais, vai crescendo, vai aumentando, vai se tornando uma rotina, um hábito, e a pessoa está totalmente envolvida e completamente dependente daquilo. É um sofrimento. A aflição da agressividade chama-se cólera. Falta de sensibilidade. E a cólera só faz mal para a pessoa, prejudica o fígado, ataca o estômago, afeta o sistema nervoso e o pior de tudo, dá pé de galinha. Te deixa mais velho e com mais ruga. É um sofrimento. A aflição do crime chama-se remorso. Falta ou erro cometido contra alguém. Porque ninguém foge da própria consciência. Aquele que rouba, engana, tira vantagem de alguma coisa não consegue colocar a cabeça no travesseiro. É um sofrimento. A aflição da inveja chama-se despeito, falta de consideração. O invejoso sofre tanto que primeiro ele não consegue reconhecer mais valor no que ele tem. Pior, ele não consegue ser feliz com aquilo que ele já conquistou. É um sofrimento. A aflição da indisciplina chama-se desordem, falta de ordem. Tem criatura que são tão indisciplinadas que a vida delas é uma loucura.
é uma total desordem, porque ela não consegue nem sequer chegar no horário de um compromisso. Tudo é difícil, ela está sempre atrasada, ela está sempre afoita, ela nunca acha as coisas porque nunca está no lugar. É um sofrimento. A aflição da indiferença chama-se desânimo, falta de vontade. A criatura é indiferente, não se importa com nada. Daqui a pouco ela é tomada por um tédio insuportável, porque ela não consegue se importar com as coisas. E nós precisamos aprender a gostar das coisas e não as coisas gostarem da gente. Nós somos 90% transpiração e 10% inspiração. É um sofrimento. A aflição da inutilidade chama-se queixa, falta de ação. Quanto mais inútil uma criatura, mais ela reclama. Quem mais reclama é quem menos faz, porque quem mais faz não tem tempo de reclamar. É um sofrimento. Dito isso, muito bem, próximo, cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Então aqui nós precisamos ser bastante honestos. É por isso que o Espiritismo, na sua condição de Consolador prometido, ele vem esclarecer e consolar as nossas dores. Mas o primeiro ponto que ele esclarece é 2 pontos. A maior parte dos nossos sofrimentos tem a sua causa na vida atual e tem a ver com o nosso caráter. Por isso, o que propõe o Espiritismo? Propõe uma renovação moral, uma transformação do caráter. Não é para o vizinho do lado, não. Ou para aquele que não veio esta noite também. A proposta aqui é você, somos nós. Proposta de valores morais e espirituais que pacifiquem o nosso coração, que nos dê sabedoria para viver bem. Esta é a primeira grande reflexão. Por isso, quando nós enfrentamos uma provação, quando nós enfrentamos um sofrimento, nós devemos nos perguntar: o meu caráter, a minha contribuição moral, contribuiu em quantos % para este sofrimento? Contribuiu em quê? Por quê? Porque cada imperfeição moral que nós temos, há um sofrimento. Cada imperfeição que nós trazemos gera um sofrimento. A pessoa que é desatenta e indisciplinada é uma imperfeição. Então ela tem que chegar no trabalho às 7 horas da manhã. Esta pessoa acorda às 6h55. 3 minutos ela se apronta. Mas ela não sabe aonde colocou a chave do carro, a chave da casa, o fone de ouvido, o celular. E quando ela sai faltando meio minuto para chegar, porque ela esqueceu que são 20 quilômetros até o trabalho, ela reclama da cidade que tem muito trânsito. É um sofrimento. Já chega no trabalho amarga, já chega mal. As pessoas falam, bom dia, só se for para você. Mas se ela aplica os ensinamentos morais do Espiritismo no coração, não no coração da esposa, nem no coração do marido, do vizinho, no seu próprio coração, o que ela faz? Uma coisa muito simples. Como o próprio Espiritismo. Escolhe um lugar só para colocar a chave do carro. Coloca na entrada da porta um gancho, que toda vez que ela sair, a chave vai estar ali. Acorda com tempo de sobra para acordar, fazer sua prece, tomar um café tranquilo, pegar a chave que vai estar sempre no mesmo lugar, ter o tempo de sobra no trânsito e chegar tranquila e feliz no trabalho. Nós estamos dando um exemplo simples, mas que pode ser aplicada por toda a vida. Causas anteriores das aflições. Muito bem.
Mas se há males em nossa vida atual, que nós mesmos provocamos, existem outros que nos atingem em cheio. Há males para os quais as pessoas em nada contribuiu. Ela é atingida como que por um raio, e de uma hora para outra, a sua vida começa a se transformar para pior. Na sua visão, ela enfrenta ela enfrenta de um momento para o outro um sofrimento absurdo. Isso pode ser uma doença em você ou em um ente querido, um abandono de um ser amado, um revés financeiro, a morte de um ente querido, um acidente que deixou sequelas. Por mais que ela tenha agido com toda a prudência, com toda a seriedade, com toda a honestidade, aquilo não foi o suficiente para poupá-la daquele sofrimento, que parece chegar gratuitamente. Parece. É aí que o Espiritismo apresenta a sua mais alta dose de consolação ao espírito humano, dizendo: nós não somos resultados de uma só vida. Uma só vida é insuficiente para explicar a vida. É pouco tempo para você gostar tanto de uma pessoa quando você encontra com ela pela primeira vez. É pouco tempo uma vida para você ter o dom ou uma habilidade. É pouco tempo para desenvolver um trabalho, desenvolver tudo, deixar tudo prontinho e ter que deixar o corpo físico porque o seu tempo se esgotou, você já morreu. Vem então o Espiritismo e nos explica as nossas múltiplas existências, todas elas solidárias. Então a nossa vida é como uma novela. Cada existência é um capítulo, ou, se preferirem, um seriado. Cada existência é um episódio. Talvez você esteja reencontrando hoje alguém que você prejudicou há 700 anos atrás. Talvez você esteja reencontrando hoje, na fila do banco, por exemplo, alguém que você olhou e ficou magnetizado e não sabe por quê. Pela qual você construiu uma história belíssima há 1500 anos atrás. Talvez você esteja vivendo uma situação de dor para a qual você foi preparado há 2000 anos e só agora você tem condições de suportar. As nossas existências são solidárias, elas se unem. E nós não podemos cometer o equívoco de avaliar uma criatura pelo corpo, pelo tempo que ficou encarnado. Você olha uma criancinha de 2 anos de idade, aí você pensa, mas ela só tem 2 aninhos de idade, que fofa! É porque você está olhando apenas para o corpo. Há ali um espírito imortal, herdeiro de centenas e centenas de existências, cheios de experiências boas e não tão boas, com imperfeições e com virtudes, com habilidade e inabilidade, e que nasce com um propósito. Porque nenhum de nós nasce sem um planejamento, sem um propósito. E esse planejamento é muito simples, simplíssimo. Tornar-se melhor quando você for embora do que você era quando chegou. Isso implica. Aí fica mais fácil ainda. Eliminar imperfeições e vícios. E muitas vezes para eliminar essas imperfeições e vícios ou débitos, você terá que passar por aflições. Algumas foram pedidas antes de reencarnarmos. Existências com curta duração, morreu cedo, para nossa depuração, é para a depuração do espírito e para a prova para os que ficam, prova de resignação. E resignação que é o ato de submeter-se à vontade de Deus e aceitar pacientemente o que nos acontece, sem reclamar, apenas conformando-se. Isso é fácil, vai. Isso se chama fé.
Isso é um ato de fé. Mas a questão aqui é, quando uma aflição vem do passado ou da vida presente e nos alcança nessa vida, só tem um remédio. Só tem um remédio. Confiar. Entregar-se a Deus é confiar. Confiar que as circunstâncias que expressam a vontade divina vão se alterar. Que há um propósito por trás de todo acontecimento, que os sofrimentos são como a tempestade. Eles não duram para sempre. Algo vai acontecer que não é possível prever, que não é possível descobrir naquele momento, então é preciso confiar, porque fé não é acreditar. Porque se fé fosse acreditar, você não se revoltava com a vida e nem brigava com Deus quando você está sofrendo e não fica se vitimando de tudo que está acontecendo em sua vida. Fé é confiar. Uma coisa é você acreditar até a página 20. Até quando tudo está correndo bem em nossa vida. Quando começa a chegar na página 21, onde as coisas não estão tão bem assim, onde acontece um tombo emocional, uma morte inesperada, um acidente que ocorreu e que deixou sequela, um revés financeiro, aí eu deixo de acreditar e passo a reclamar, a sofrer, a ficar revoltado. Confiar é quando começa a passar a página 21 e você sabe que existe um ser superior que comanda a sua vida e este comando sabe quais são as suas necessidades para a sua evolução moral e espiritual. Nada se faz sem um objetivo inteligente e tudo o que acontece na sua vida tem uma razão de ser. Eu vou repetir. Nada se faz sem um objetivo inteligente e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. É confiar. É esse o grande ensinamento que a doutrina espírita nos traz, porque ela nos traz uma fé que não é uma fé cega, não é uma fé confiar como se fosse uma criança, é uma fé raciocinada. Você confia porque tem pelo menos uma base. Você não sabe o porquê. Qual é a razão exata por aquele sofrimento que você está passando. Mas você sabe que tem uma razão inteligente, você sabe que existe uma lei divina, você sabe que existem múltiplas existências, que elas são todas solidárias, que você é um espírito imortal e terá outras vidas para conquistar ou redimir uma situação. Então, você confia. Confiar significa: você desliga o carro, coloca no ponto morto, puxa o freio de mão, abre a porta, sai para o banco do passageiro e entrega a chave para Deus e diz: agora é você que dirige. Esta é a fé que remove montanhas. Esta é a verdadeira experiência de religiosidade. Isso é religião de verdade. O resto é treino. E assim, pelas coisas que vão nos acontecendo e que vem sempre e que nem sempre nós somos capazes de entender ou de explicar, a vida se renova. É por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que andam em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você quer diminuir 70% dos sofrimentos da sua vida?
evangeliza o seu coração. Isso é aceitar o jugo de Jesus. É a orientação dele, não é a nossa. Agora não é fácil. Largar as nossas ideias, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, os nossos sofrimentos e seguir a proposta moral do Cristo, que é o jugo suave do perdão, compreensão, indulgência, aceitação, abnegação, devotamento, entendimento, não é fácil. E por que o jugo do Cristo é suave? Porque o duro é odiar. O duro é carregar as aflições no coração. Perdoar é muito difícil. Odiar, ficar aflito é muito difícil, muito mais ainda. É simples. Você quer vir com uma pessoa nas próximas 20 encarnações ou com aquela aflição? Você quer que a pessoa, aquela aflição, não saia do seu lado e fique todo dia, 24 horas por dia do seu lado? É fácil. Odeia e fique aflito. Porque se você amar e confiar, não vai adiantar. O amor liberta. O ódio e a aflição algema. Então, eles são mais pesados. O perdão é mais suave. A humildade é mais suave do que o orgulho. A disciplina é mais suave do que a indisciplina. A questão aqui não é esta. A questão aqui é outra. O ódio, a aflição são doces. É tão bom quando você se vinga de alguém, né? O ódio e a aflição são doces quando você coloca na boca. E amargo para o resto da vida. O perdão e confiar na providência, que é difícil pra caramba, são amargos quando você põe na boca e doce para o resto da vida. E o fardo do Cristo é leve. Por quê? O fardo que Jesus coloca sobre nós é o fardo dos nossos deveres. E quem cumpre o dever se liberta. Quem aceita as aflições está iluminando os caminhos futuros. Está amargando hoje para ficar doce depois. Por isso que é leve. Vale mais cumprir os deveres, aceitar com brandura e humildade as aflições que nos chegam, do que se rebelar e multiplicar as aflições. Estas são as lições do Espiritismo que esclarece e consola os nossos corações. Mas uma coisa é certa. Em nenhuma das aflições que nós passamos na vida, se nós tivermos a humildade e a brandura suficiente, nós sentiremos a presença dos seres superiores espirituais que nos amam profundamente do nosso lado. Nos momentos mais difíceis da sua vida, nós sentiremos a presença mais intensa desses corações. Mas é preciso brandura e serenidade para perceber a presença deles. Nenhum de nós está enfrentando as suas aflições sem um amparo devido. Por tudo isso, eu afirmo e declaro: a primeira presença desses seres espirituais em nossas vidas é a do Cristo e junto a Ele, os corações que nos amam, que torcem para que cheguemos do outro lado com o cumprimento e a sensação dos nossos deveres cumpridos. Se você ouviu essas palavras, apenas diga obrigado.